Chegou aquela época do mês em que eu vou me organizar então para o mês seguinte, fazer um levantamento de tudo que eu consegui fazer, o que não deu para fazer e como me organizar para o próximo mês. Eu recebi um e-mail ontem da minha orientadora e ela dizia assim: "E aí, preparada para o último semestre do doutorado?" Aí eu me dei conta que eu estou fazendo matrícula para o último semestre do doutorado. Uou, como passa rápido! E ainda tive alguns imprevistos que fez eu ter que mudar a minha rotina bastante, e aí eu não consegui trabalhar tanto na tese como eu gostaria no mês de julho. Mas tudo bem, vida que segue, tá tudo certo agora, e é isso que eu vou mostrar hoje em Diário de uma Doutoranda, como tá indo o meu planejamento para o mês de agosto. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sim, minha orientadora me mandou um e-mail ontem dizendo assim: "E aí, tudo certo para o último semestre?" Aí eu me dei conta de que sim, é o início do meu último semestre do doutorado. Em março do ano que vem eu não preciso nem fazer matrícula, porque eu vou defender a minha tese, então é literalmente a minha última matrícula no doutorado. Eu fiz ela hoje de manhã. E aí, assim, meio que me caiu a ficha, porque, né, eu não tinha me dado conta que realmente, assim, ó, a reta final, sabe aquela última curva, assim, já tá vendo a linha de chegada? É assim, para vocês verem como passa voando o tempo e a gente não se dá conta. Por isso que eu acho que o planejamento é tão bom nesse sentido, assim, pra gente tá sempre lembrando que tá fazendo um doutorado, que tá fazendo uma tese e que os prazos estão por aí. Como você sabe, eu sempre tento antecipar os prazos para mim mesma, porque eu não gosto de deixar as coisas para a última hora, eu prefiro fazer tudo o que dá antes, e aí se acontecer algum imprevisto, beleza, eu consigo remanejar minha agenda. E foi o que aconteceu no mês de julho, né? Imprevistos são previsíveis, né? A gente não sabe o que vai acontecer nem quando, mas que coisas que a gente não prevê vão acontecer, isso é certo. E foi o que aconteceu. Eu tive um problema particular agora no mês de julho, que eu tive que readaptar toda a minha agenda, todos os meus compromissos, e agora estou me adaptando a essa nova rotina. É temporário, mas tive que fazer algumas reorganizações, e aí, claro, por causa dessas mudanças na minha rotina, eu também fiquei um pouco sem cabeça de mexer na tese, nem que fosse um pouquinho por dia. Eu até tentei alguns dias, mas realmente, assim, um pouco do cansaço, de tudo que está acontecendo, não me deixou me concentrar como eu gostaria na tese, e aí aqueles minutinhos de manhã não estavam me fazendo bem, porque eu estava ficando muito ansiosa por não estar conseguindo fazer aqueles minutinhos de manhã, e aí, assim, se não é para ajudar, então vamos dar um tempo, não tem problema nenhum, eu tô ok com prazo. Então, vou dar uma respirada e aí agora, no mês de agosto, vou me reorganizar. Mas para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então eu vou abrir aqui o meu calendário, vou mostrar para vocês como é que tá indo, minhas organizações e o que eu pretendo fazer agora no mês de agosto. Então, vou deixar a câmera aqui no pedestalzinho e aí tô aqui com a minha tela, né, do meu calendário do mês de julho. Então eu tinha previsto para o mês de julho fazer um pouquinho por dia todos os dias, né? No último vídeo que eu mostrei para vocês sobre o meu planejamento, eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima. E aí, infelizmente, a partir do dia 15 eu não consegui mais mexer na tese, nem fazer nenhuma outra atividade. Eu realmente precisei parar tudo que eu estava me organizando para poder assumir alguns outros compromissos que eu tive, assim, por causa desse imprevisto, mas beleza, de novo, imprevistos acontecem e agora eu vou me reorganizar para o mês de agosto voltar à rotina normal. Eu tinha me organizado de enviar o artigo 1 para minha orientadora no dia 12 de julho. Eu não consegui fazer isso, mas eu consegui fazer isso no dia, deixa eu até colocar aqui, foi na segunda-feira, dia 2 de agosto, eu enviei para ela. Então, esse aqui eu vou finalizar a escrita do artigo 1, eu tinha colocado para fazer no final de semana do dia 10 do dia 11. Eu não consegui, eu finalizei uma parte, né, mais da metade, ficou faltando a segunda parte. Então, eu vou fazer isso agora no mês de agosto. Eu não vou colocar agora no 7 e 8 de agosto, porque eu ainda estou com alguns compromissos em andamento, não estou conseguindo
me dedicar totalmente à tese, mas estou me organizando, inclusive com a questão do trabalho, para poder terminar todos os meus projetos que estão em andamento na acadêmica, para eu poder tirar alguns dias para me dedicar mais à tese. Então, eu vou colocar aqui do dia 14 ao dia 15, eu vou finalizar esse artigo 1, e aí não tem choro nem manha, é nesse dia e ponto. Então, eu até apaguei os eventos que tinha planejado para esses dias aqui, porque realmente eu não consegui fazer. E aí, no mês de agosto, eu até já tinha, como eu falei, né, já tinha programado de enviar uma parte do artigo para a orientadora. Até vou apagar isso aqui que ele tá repetido, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar para cá, porque aí, assim, esse aqui eu enviei a primeira parte, eu consegui enviar para minha orientadora a primeira parte, para ela dar uma olhada, ver se a discussão tá boa. E aí, então, nesse final de semana aqui, que sem ser o próximo no outro, como eu falei, já vou ter finalizado alguns projetos da empresa, e aí eu vou poder me dedicar 100% à tese. Se eu precisar pegar até alguns dias inteiros aqui durante a semana, eu consigo, para poder enviar para a orientadora, então, o artigo 1 finalizado no dia 16 de agosto. Mesmo pensando na questão da special issue que eu tinha falado para vocês, o prazo é 30 de setembro, então fica mais legal às vezes a gente puxar os prazos, porque se eu deixasse para terminar próximo do dia 30 de setembro, talvez eu nem tivesse começado a escrever esse artigo, né? Talvez eu não tivesse nem chego à parte que eu cheguei a fazer. Então, ainda está um pouco tranquilo esse prazo. Enviando para a orientadora, ela já vai ter lido a primeira parte, ela termina de ler a segunda parte, a gente consegue fazer os ajustes e ainda consegue manter esse prazo do dia 1º de setembro. Como eu falei, já vou ter finalizado os projetos da empresa e eu já vou poder me dedicar mais para esse artigo. Minha ideia também finalizei isso aqui, eu quero nessa semana aqui ler artigo 2 da tese. Por que ler o artigo 2? Porque eu estava escrevendo o artigo 2 e aí eu fiz uma pausa, porque eu consegui, né, que aquela professora da universidade lá do exterior lesse o meu artigo 1, então eu fiz uma pausa no artigo 2, voltei para o artigo 1, estou finalizando o artigo 1 para voltar para o artigo 2, mas essa discussão do artigo 1 vai me ajudar muito no artigo 2. Então, qual é a ideia? Começo a ler o que eu já tinha escrito no artigo 2 para poder fazer os ajustes necessários para ele ficar alinhado com o que eu escrevi no artigo 1, porque eu fiz muitas mudanças na teoria ou no método que eu estou propondo. Ainda não tem um nome bem definido. Eu fiz muitas mudanças. Então, eu vou precisar fazer essas mudanças também no artigo 2 da tese. Então, é isso que eu vou fazer aqui nessa semana. Eu até queria colocar diretaço assim até dia 22 de agosto. Muito bem. Eu até não vou colocar dia 17, porque provavelmente dia 17 eu vou ter um compromisso do dia todo. E aí eu vou fazer assim, então. Se eu tiver que fazer para o dia 23, não tem problema nenhum. Beleza. Então, a minha ideia é terminar ali no dia 23, eu já vou ter finalizado o artigo 1, já vou ter lido o artigo 2 e começado, pelo menos, a fazer os ajustes necessários no artigo 2 da tese. Vou continuar fazendo essa minha proposta de fazer um pouquinho por dia. Eu só estou me reorganizando nas minhas tarefas diárias, porque, como eu falei, eu tenho vários projetos na acadêmica que estão em andamento, que vão finalizar agora na primeira e na segunda semana de agosto. E aí, finalizando isso, eu já consigo me dedicar um pouco mais para a tese, né? A gente, às vezes, tem que fazer esses trade-offs, né? Essas escolhas para poder conciliar a vida profissional com a vida acadêmica, com o doutorado. É claro que a vida não para a gente fazer o doutorado. Às vezes acontecem coisas que estão fora do nosso controle, a gente tem que voltar e se reorganizar. Às vezes também é um pouquinho difícil de voltar a engrenar na rotina, né? Porque algumas coisas mudam no dia a dia, a gente tem que tentar se readaptar da melhor forma possível. Então é isso que eu estou fazendo agora, tentando me reorganizar a partir dos compromissos que eu tenho, das coisas que eu preciso fazer, para poder, então, retomar a rotina e continuar me dedicando ao doutorado. Falta tão pouquinho, né? O último semestre, então, reta final, já tô naquela curva, assim, visualizando lá a linha de chegada. Minha orientadora tá super empolgada com o meu projeto, assim, ela acha que a gente tá indo pelo caminho certo, mas, claro, a pesquisa não se faz sozinha, né? Ela precisa de mim e é isso que eu preciso, assim, organizar um pouco a minha rotina, organizar um pouco a minha cabeça para poder voltar a engrenar nessa rotina, então, para poder finalizar os artigos, porque eu ainda preciso
fazer o artigo 3 da tese. Provavelmente eu vou fazer com os dados que eu coletei para o artigo 2, mas ainda não está muito bem definido qual é esse problema de pesquisa que eu tenho. Assim, pensando, comparando com o mestrado, no mestrado, por mais que eu tentasse, né, que eu tentei também antecipar o prazo, eu estava coletando dados com entrevistados até novembro. Eu fiz as minhas análises em dezembro, janeiro, para fevereiro terminar a escrita e março defender. Então, assim, eu estou bem adiantada no doutorado, apesar de ser doutorado, apesar de ter toda a dedicação. Eu já fiz todas as análises das coletas de dados que eu fiz para o artigo 2, então também já é meio caminho andado. Então, assim, acho que estamos ok. Não apertamos a sirene ainda do, né, perigo. Por enquanto está tranquilo esse andamento. Vamos seguir nesse planejamento. Isso que é legal do planejamento, né? É ver o que a gente consegue fazer, reorganizar esses prazos. Para mim, ajuda muito ter esses prazos para mim, né? Não é para minha orientadora, não são para outras pessoas, é para mim mesma, para eu poder ir fazendo as tarefas. Às vezes um sustinho que outro, né? Um imprevisto que outro nos ajuda a pegar, né? Bah, agora eu tenho que terminar isso aqui. Às vezes dá um sustinho assim, até ajuda. Então, seguimos na tese então. Mas me conta como é que tá indo a sua pesquisa, deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!